Você anda cansado de tentar prever tudo, não é? Esse peso no peito, essa sensação de que, se você não controlar, tudo vai desmoronar. Eu sei, você até tenta sorrir, mas por dentro sente um medo silencioso. Mas, e se eu te dissesse que alguém já está preparando o caminho antes de você chegar? E se Deus já estiver caminhando um passo à sua frente, mesmo quando você não percebe? Há dias em que a alma simplesmente não encontra lugar para descansar. Você acorda, respira fundo, olha para o céu e sente que o mundo está maior do que sua força. Os compromissos, as dúvidas, as pequenas decisões que se acumulam. Parece que tudo exige mais do que você consegue dar. E no fundo disso tudo, existe uma pergunta que insiste em voltar. Será que estou andando sozinho? O coração humano tem essa mania de acreditar que precisa carregar tudo. A gente tenta segurar o futuro com as duas mãos, como quem tenta segurar água, e ela escapa pelos dedos sempre. Você já passou por isso tantas vezes, não é? De planejar tudo perfeitamente e mesmo assim ver a vida virar para outra direção. Mas há momentos, silenciosos, quase imperceptíveis, em que Deus se aproxima como um vento suave do litoral. Não para te culpar, não para apontar erros. Ele vem como quem entende a sua fadiga. Ele vem como quem diz, sem palavras: Filho, me deixa caminhar à sua frente. É estranho no começo. Confiar nunca foi fácil. Talvez porque a gente aprendeu, desde cedo, que para sobreviver, precisava prever todos os perigos. Mas Deus não pede que você preveja. Ele pede apenas que você caminhe. Imagina uma trilha à beira-mar, no final da tarde. O sol já começa a descansar no horizonte. A luz dourada toca o chão com suavidade. E as ondas fazem aquele som que acalma até memória antiga. Agora imagine que, nessa trilha, há passos mais adiante. Passos que não são seus. Passos seguros, firmes, tranquilos. É ele. Ele vai um pouco adiante. Só o suficiente para que você nunca se perca. Você não precisa correr, nem alcançar, nem entender tudo agora. A presença dele não exige velocidade. Exige apenas confiança. É como quando você caminha na areia molhada. A água vem, apaga algumas pegadas, mas não apaga a direção. Assim também Deus faz com o seu caminho. Apaga o que te assusta, deixa apenas o que te conduz. Há algo transformador quando você começa a perceber esse um passo à frente. É um detalhe, um encontro inesperado, uma porta que se abre quando todas pareciam fechadas, uma paz que chega no instante exato em que você achava que ia desabar. E você pensa, isso não podia ser coincidência? E realmente não é. A verdade é simples, mas profunda. Deus não caminha atrás de você, corrigindo suas bagunças. Ele caminha na frente, preparando o terreno, suavizando pedras, abrindo espaço onde você nem sabia que precisava. E quando esse entendimento toca seu coração, a alma respira de um jeito diferente. Um ar mais leve entra. O corpo deixa de lutar contra o futuro. A mente finalmente encontra quietude. Porque saber que Deus está à frente não elimina os desafios, mas elimina a solidão deles. E isso muda tudo. Você não precisa mais temer o próximo passo. Ele já está lá. Você só precisa seguir. Você já reparou como algumas lembranças chegam com o cheiro do vento? Às vezes basta um detalhe: o som distante da chuva, a luminosidade suave no fim da tarde, o ritmo mais lento da respiração, e algo dentro de você se abre, como se Deus puxasse um fio antigo para te lembrar de algo que você havia esquecido. Ele sempre esteve um pouco à frente. Quando você olha para trás, para aqueles momentos em que acreditava que tudo estava perdido, percebe que algo sempre te empurrava com delicadeza na direção certa. Não era força, não era coincidência,
era cuidado, era presença. Talvez você se lembre de uma fase da sua vida em que tudo parecia escuro demais. Você tentava achar saída, mas cada decisão parecia piorar as coisas. E agora, olhando de longe, percebe. Naqueles dias, quando você achou que estava avançando às cegas, na verdade já havia um passo colocado à sua frente. Um gesto inesperado de alguém, uma porta que não se fechou por completo, uma palavra que chegou no momento exato, como se tivesse sido soprada diretamente por Deus. É curioso. No instante, nunca parece milagre. Só depois. Só quando a poeira baixa, quando o coração desacelera, é que você entende. Ele já estava lá. E é justamente essa percepção que começa a transformar sua relação com o tempo. Você passa a enxergar suas memórias não como uma sequência de acertos e erros, mas como um caminho acompanhado, mesmo quando você não via ninguém ao lado. Há uma noite específica que você tenta esquecer, aquela em que você se sentiu completamente só, sentiu a alma pesada demais. Você pensou que não havia ninguém cuidando de você. Mas agora, revisitando aquela noite com mais maturidade e mais luz, percebe pequenos detalhes. Você não perdeu o controle completamente. Apesar da dor, algo dentro de você ainda segurava, ainda respirava, ainda esperava. Quem você acha que sustentou aquele fio tão frágil de esperança? Às vezes Deus não fala alto. Ele sussurra. Como o barulho do mar ouvido de longe, aquele que se mistura com o silêncio e faz o coração se acalmar mesmo que você não veja as ondas. Ele te guiou por meio de intuições que você achava que eram apenas pensamentos soltos. Guiou por meio de atrasos que te protegeram, por meio de encontros que mudaram o rumo do dia, por meio de despedidas que doeram, mas que abriram espaço para algo novo florescer. E tudo isso aconteceu antes que você tivesse consciência do que realmente estava em jogo. Deus já estava caminhando. É bonito perceber que, mesmo quando você escolheu caminhos difíceis, Ele não te abandonou no meio da estrada. Ele não evitou que você fizesse escolhas complicadas. Permitir que você caminhe é parte do amor. Mas também não deixou você ficar preso nelas para sempre. Ele te esperava alguns passos adiante, com uma paciência que só o amor divino entende. Porque para ele, você nunca esteve atrasado, nunca foi tarde, nunca houve distância demais. E quando você começa a ver sua história sob essa luz, o coração relaxa. As coisas que antes pareciam falhas agora parecem etapas. Aquilo que você chamava de fracasso agora parece uma curva necessária. Aquilo que você pensou que te destruiu agora se revela como uma ponte que te levou a um lugar melhor. É assim que Deus trabalha, suavemente, discretamente, com a sabedoria de quem conhece o fim antes do começo. Pense em tantas vezes em que você só queria fugir da dor, mas algo dentro de você, algo que você não sabe explicar, te manteve firme, mesmo que só por um fio. Hoje você percebe que esse fio tinha nome. Chamava-se presença, chamava-se cuidado, chamava-se Deus. E esse entendimento gera um sentimento profundo, gratidão misturada com paz. Uma paz que não vem porque tudo está resolvido, mas porque o coração entende que ele não te deixará sozinho em nenhuma fase, em nenhuma curva, em nenhum desvio. A paz de saber que Deus sempre deu, e continua dando, um passo antes de você. Há momentos em que o maior conflito não acontece do lado de fora, mas dentro da nossa própria alma. Você conhece bem essa sensação. Por fora, a vida parece seguir, mas por dentro existe um peso, um desencontro, como se cada passo criasse um eco estranho, que não combina com quem você é. E mesmo assim, você continua caminhando. Às vezes por costume, às vezes por necessidade, às vezes por medo de parar.
Mas o coração sabe quando está lutando contra algo que não deveria lutar. Sabe quando resiste a um chamado mais suave, mais profundo, mais verdadeiro. E é exatamente nesse território interno, onde ninguém mais vê, que Deus começa a falar de um jeito diferente. Não é repreensão, não é cobrança. É um toque leve, quase um sopro, como quando o vento do mar passa pela pele. Você mal percebe, mas ele muda o jeito como você respira. Assim é a voz de Deus nos dias em que o coração está cansado demais para ouvir palavras fortes. Ele fala por meio de uma lembrança tranquila, de um desejo de paz que surge do nada, de uma vontade de desacelerar que você tenta ignorar, mas que volta, volta e volta. É Deus chamando. Porque ele sabe que sua alma precisa descansar antes de entender. Mas quando a resistência aparece, ela costuma vir forte. Você tenta raciocinar tudo, tenta explicar o inexplicável, tenta encontrar motivos para continuar segurando o controle, mesmo sabendo que esse controle não existe. A mente cria cenários para justificar o medo. E se eu soltar isso e der errado? E se confiar me fizer sofrer? E se Deus não fizer do jeito que eu imagino? Essas perguntas ecoam fundo, como ondas batendo repetidamente nas pedras, incansáveis, teimosas. E, no entanto, por trás dessas ondas barulhentas, existe sempre um silêncio maior, um silêncio que não ameaça, um silêncio que abraça. Deus fala desse silêncio. É curioso como, mesmo na resistência, existe uma parte sua que quer confiar. Uma parte pequena, quase tímida, mas real. Talvez você perceba isso nos momentos em que, sem planejar, solta um suspiro mais profundo. Ou quando fecha os olhos e sente uma saudade de paz que não encontrou em lugar nenhum. Essa saudade é Ele. Essa vontade de descanso é sinal de que Deus já está se aproximando, mesmo que sua mente ainda tente se defender. E é nesse contraste, entre o medo e o desejo de confiança, que a fé começa a nascer de novo. Não como uma explosão, não como um momento místico extraordinário, mas como um fio de luz entrando por uma fresta que você nem sabia que existia. Deus não força a porta. Ele só toca. Você é quem decide abrir. E a verdade é que, mesmo antes de você abrir, ele já está preparando o ambiente do outro lado. A resistência também revela algo importante. O quanto você tenta carregar sozinho. Talvez por orgulho, talvez por hábito, talvez por acreditar que precisa provar algo para alguém, para si, para os outros, para Deus. Mas Deus não pede provas. Ele pede presença. Ele pede entrega. Não porque quer controlar, mas porque sabe que o controle te machuca mais do que te protege. Ele vê o peso que você tenta esconder, vê as batalhas internas que você não conta para ninguém, vê o medo que você mascara com racionalidade. E mesmo assim, ou justamente por isso, ele continua chamando. É assim que a jornada espiritual acontece, aos poucos, em camadas. Primeiro vem o cansaço, depois a percepção, depois a resistência, e então um pequeno movimento do coração, quase imperceptível, mas suficiente para que Deus faça algo novo. Você começa a perceber que não precisa entender tudo para confiar. Não precisa concordar com tudo para descansar. Não precisa ter certeza de nada para dar um passo. Porque o passo mais importante não é o que você dá na direção certa. É o passo que você permite que Deus dê à sua frente. No fundo, sua resistência não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que você está vivo, de que está tentando, de que está buscando um caminho que faça sentido. E Deus honra esse movimento interior. Ele não se assusta com seu medo. Não se distancia por causa das suas dúvidas. Ele fica. Ele espera. Ele chama de novo. Sempre com a mesma suavidade, sempre com a mesma paciência, sempre com a mesma certeza de que você é capaz de seguir, mesmo quando não sente força alguma.
e lentamente sua defesa começa a ceder. Não porque Deus te convence pela razão, mas porque ele te conquista pela paz. Há dias em que tudo parece relativamente tranquilo, até que, de repente, algo acontece e desloca o chão que você pensava estar firme. Pode ser uma notícia inesperada, uma preocupação que surge do nada, uma mudança que você não planejou. E é impressionante como, nesses momentos, o corpo reage antes da mente. O coração acelera, a respiração fica curta, os pensamentos começam a correr atrás uns dos outros, como se cada um quisesse ser ouvido primeiro. É uma sensação parecida com estar diante de uma onda maior do que você imaginava. Você sabe que ela vai bater, mas não sabe se vai conseguir ficar de pé. E mesmo assim, existe um detalhe espiritual que quase sempre passa despercebido. A onda nunca te pega totalmente desprevenido. Há sempre um pressentimento, uma intuição, um pequeno desconforto que você tenta ignorar, mas que já era uma preparação suave de Deus. Ele nunca permite que a vida te surpreenda sem antes te fortalecer em algo, ainda que você só perceba depois. Deus já estava caminhando um passo à frente, e por isso a queda que você temia não acontece. Você balança, mas não quebra. Você sente medo, mas não desmorona. Algo te sustenta. É curioso como, quando surge o medo, nossa primeira reação é tentar controlar tudo de novo. Você tenta prever cenários, tenta imaginar saídas, tenta resolver a situação antes mesmo de saber se existe problema. Mas Deus vê esse movimento interno e não te julga por isso. Ele entende. Ele sabe que é humano tentar agarrar-se a qualquer coisa quando o coração se assusta. E mesmo assim, ele continua te conduzindo de forma tão calma que chega a ser silenciosa. Não há pressa nos passos de Deus, mas há firmeza. O mais impressionante é que nesses momentos em que tudo parece instável, você começa a sentir algo novo. Uma espécie de luz suave que se infiltra entre os pensamentos mais escuros. Não resolve tudo, não responde todas as perguntas, mas acalma. É como se a alma dissesse antes da mente: respira. Deus está aqui. E esse pequeno lampejo de paz é muitas vezes o primeiro sinal de que ele já está preparando o caminho que você vai percorrer pelos próximos dias. Você já viveu isso antes, mesmo que não tenha percebido na hora. Lembra daquela situação que parecia não ter saída? Lembra do medo que você sentiu? E lembra como, inesperadamente, algo mudou. Não por esforço seu, mas por uma coincidência boa demais para ser obra do acaso? Aquilo era Deus. Ele te sustentou naquele dia, da mesma forma que sustenta agora, da mesma forma que sustentará nos dias que ainda virão. Ele não falha nisso. Não falhou antes. Não vai falhar depois. É bonito perceber que a estabilidade que Deus oferece não depende das circunstâncias. Depende do lugar que ele ocupa dentro de você. Quando ele caminha um passo à frente, mesmo a incerteza ganha outro sabor. Ela deixa de ser ameaça e se torna espaço. Espaço para Deus agir, espaço para você amadurecer, espaço para algo novo nascer. A vida pode sacudir, mas o chão que ele firma não se move. E é nesse ponto que uma transformação começa. O medo ainda existe, sim, porque medo é natural. Mas agora ele não domina. O caos ainda tenta chamar sua atenção, mas você já não se perde tão facilmente nele. Você começa a perceber que, mesmo quando algo parece sair do eixo, sua alma permanece ancorada em um lugar mais profundo, mais silencioso, mais seguro, e esse lugar não foi construído de um dia para o outro. Ele nasceu nos pequenos encontros com Deus, nos momentos de rendição, nos instantes em que você escolheu confiar mesmo sem entender nada. Quando a vida te sacode, Deus não impede o vento. Ele te ensina a permanecer. Ele não remove a onda.
Ele te dá equilíbrio. Ele não anula o impacto. Ele te fortalece de dentro para fora. E aos poucos você passa a perceber que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus, caminhando sempre um passo adiante, suavizando o caminho que você ainda vai pisar. E então, algo muda silenciosamente dentro de você. A ameaça deixa de ser gigante. O futuro deixa de ser inimigo. O agora deixa de ser peso. Porque onde há um Deus que vai à sua frente, o medo não consegue permanecer por muito tempo. Há um momento na vida espiritual em que, depois de tantas lutas internas, tantos medos, tantas tentativas de controlar o que não pode ser controlado, acontece algo simples, quase invisível, mas profundamente transformador. Você dá um passo. Não um passo enorme, não um gesto heróico, não uma decisão que impressiona. É apenas um movimento de dentro. Uma escolha silenciosa. Uma inclinação da alma. Algo discreto o suficiente para ninguém ao redor notar, mas grande o suficiente para o céu inteiro se mover a seu favor. É o momento em que você finalmente decide confiar um pouco mais. E esse pouco é tudo. O mais belo é que esse passo não nasce da força. Não nasce do entusiasmo, nem de certezas. Ele nasce da exaustão combinada com esperança. Nasce quando você entende que insistir no controle só te desgasta, mas soltar um pouco pode te dar descanso. E nesse instante, algo se abre dentro de você. É como se uma porta que sempre esteve entreaberta finalmente cedesse ao toque suave da graça. Você respira mais fundo. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo se organizou dentro do seu coração. Esse pequeno passo pode ter muitas formas. Às vezes é uma oração sussurrada, tímida, quase insegura. Deus, me ajuda. Às vezes é a decisão de não alimentar mais um pensamento de medo. Às vezes é permitir-se descansar quando a mente diz que você deveria estar fazendo mais. Às vezes é aceitar que você não sabe o que fazer, mas mesmo assim caminhar. Deus vê cada um desses gestos. Ele não mede o tamanho do passo, ele percebe o movimento do coração. E é justamente esse movimento que ele usa para transformar caminhos inteiros. Quando você dá esse passo interior, algo curioso acontece. O peso começa a mudar de lugar. Não é que ele desapareça. Ele apenas deixa de estar sobre seus ombros. É como se Deus dissesse: enfim, agora deixe que eu vá na frente. E você sente essa diferença não de modo espetacular, mas de forma sutil, quase como uma mudança no clima da alma. Um vento mais leve, uma luz mais suave entrando pelas rachaduras do medo. Um silêncio que consola em vez de assustar. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela sensação de que, sem aviso, a alma deixou de lutar contra si mesma. Você não sabe explicar porquê, mas algo pareceu dizer: vai dar certo. Não de um jeito ingênuo, não de um jeito mágico, mas de um jeito maduro, como quem sabe que não vai caminhar sozinho. Esse é o fruto do pequeno passo. Ele muda o jeito como você olha para as circunstâncias. Antes você via obstáculos, agora começa a ver possibilidades. Antes tudo parecia fechado. Agora parece que existe um caminho. Não claro, não largo, mas real. É importante lembrar que Deus não exige passos longos. Ele não exige perfeição. Não exige fé gigante. Ele trabalha com sementes, com gestos mínimos, com movimentos internos quase imperceptíveis. Porque ele sabe que a transformação verdadeira não acontece do lado de fora. Acontece por dentro, no lugar onde ninguém vê, mas onde ele habita. Quando você dá esse pequeno passo, Deus dá 10 à sua frente. Ele prepara, ele organiza, ele abre. Ele honra a sua coragem, mesmo quando você não percebe que foi coragem.
E é impressionante como, depois desse movimento, a vida começa a mudar de forma discreta. Não são milagres escandalosos, não são sinais extraordinários. São pequenos alinhamentos, pequenas confirmações, palavras que chegam no momento certo, pessoas que aparecem, pensamentos que se clareiam, situações que antes pareciam bloqueadas começam a ceder. É como se Deus estivesse te conduzindo pela mão, mostrando suavemente que você não errou em confiar. Que esse passo tímido foi, na verdade, um portal para algo novo. Você percebe também que esse pequeno passo inaugura uma nova forma de caminhar. Você já não pisa tão duro, já não se apressa tanto, já não tenta resolver tudo sozinho. Há uma leveza nascente, ainda frágil, mas real. E essa leveza vem de saber que Deus está cuidando do que você não pode controlar. Ele está um passo adiante, e esse passo dele sustenta o seu. É por isso que a alma começa a descansar. E talvez o mais bonito de tudo seja entender que esse pequeno gesto é o início de um processo silencioso, profundo, sagrado, no qual Deus vai te revelando pouco a pouco que confiar não é um esforço, é um descanso. Que fé não é tensão, é entrega. Que caminhar com Ele não é carregar um peso a mais. É soltar os pesos que nunca foram seus. E tudo começou com um passo pequeno. Um passo quase imperceptível. Mas, diante de Deus, foi o passo que mudou tudo. É curioso como passamos tantos anos acreditando que nossos erros são muros, barreiras, cicatrizes que nos afastam de Deus. Mas, quando o coração começa a amadurecer espiritualmente, algo surpreendente acontece. Percebemos que aquilo que pensávamos ser falha e irreparável se torna, nas mãos de Deus, parte do caminho. Um sinal, uma direção, uma peça necessária de um quebra-cabeça que antes parecia caótico. E é nesse ponto que começamos a entender a profundidade daquele um passo à frente que Deus sempre dá. Você já carregou culpas demais, algumas reais, outras apenas imaginadas? Já se cobrou demais, já se puniu por coisas que hoje não têm mais força? E olhando para trás, você percebe que muitos dos seus erros nasceram da tentativa de sobreviver, de se proteger, de encontrar um lugar para a sua dor. Mas Deus nunca olhou para eles como fracassos finais. Ele olhou como pontos de partida. Ele viu seu medo, viu sua confusão, viu seu desejo de acertar mesmo quando tudo saía errado. E, enquanto você tentava juntar os cacos, ele já estava preparando o próximo passo. É impressionante pensar que Deus é capaz de usar aquilo que você mais evita, aquilo que você não conta para ninguém, como material para te reconstruir. Ele pega a culpa e transforma em aprendizado. Pega a queda e transforma em maturidade. Pega a confusão e transforma em clareza. Não porque você mereça, mas porque Ele é amor. O amor não cancela histórias. O amor redime histórias. Muitas vezes você acreditou que estava perdido. Acreditou que tinha estragado tudo, que tinha ido longe demais. Mas se lembra daquele instante em que, sem qualquer explicação racional, você sentiu um pouco de paz? Aquele momento em que uma luz suave tocou o peito, silenciosa, inesperada? Não foi imaginação. Aquilo foi Deus te lembrando de que Ele não se impressiona com o que te assusta. Ele vê mais longe. Ele vê o que você vai ser, não apenas o que você foi. Você pensa nos caminhos confusos que percorreu, nas escolhas que gostaria de ter evitado, nos desvios que te fizeram sofrer. Mas, olhando com mais profundidade, percebe que, sem algumas dessas curvas difíceis, você não teria aprendido certas verdades. Não teria se tornado mais sensível. Não teria buscado Deus com a intensidade que buscou. A dor te trouxe até aqui, mas Deus te trouxe para frente. Há uma diferença enorme.
E é exatamente aqui que a jornada se transforma. Você começa a olhar para a sua história com mais misericórdia. Começa a perceber que, se Deus não desistiu de você nos seus piores momentos, você também não precisa desistir de si mesmo. Sente uma libertação suave, como se o coração, pela primeira vez em muito tempo, respirasse sem peso. E essa leveza não vem de você, vem dele. Deus caminha um passo à frente justamente para impedir que seus erros te engulam. Ele os vê antes de você. Ele os conhece antes de acontecerem. E ainda assim, escolhe continuar ao seu lado. É bonito perceber que Deus não se utiliza de perfeição para escrever sua história. Ele usa verdade, usa sinceridade, usa entrega. Ele trabalha com o que você é, não com o que você finge ser. E no momento em que você reconhece isso, algo começa a se alinhar dentro da alma. A culpa perde força. O passado perde controle. A vergonha perde espaço. E o que cresce é uma confiança tímida, porém real. Se Deus não me abandonou nos meus piores dias, Ele não vai me abandonar agora. E então você começa a enxergar seus antigos erros como sinais. Sinais que mostram onde você não quer mais voltar. Sinais que fortalecem sua sensibilidade para o futuro. Sinais que te ensinam a depender mais de Deus e menos das suas próprias forças. Cada passo torto se torna, paradoxalmente, um marcador de direção. Não porque era bom, mas porque Deus o transformou em algo útil. A graça faz isso. Entra onde você falhou e transforma ruínas em fundamento. Transforma rachaduras em entradas de luz. Transforma desorientação em sabedoria. E, acima de tudo, transforma você, pouco a pouco, silenciosamente, pacientemente, em alguém que compreende que a caminhada com Deus não é sobre nunca errar, mas sobre saber que Ele sempre está um passo adiante, preparando o caminho para recomeçar quantas vezes forem necessárias. E é nesse entendimento que nasce a paz. A certeza de que nada no seu passado é grande demais para impedir aquilo que Deus ainda vai fazer através de você. Há um momento na caminhada espiritual em que algo começa a mudar de forma tão sutil que você quase não percebe. Não é uma revelação grandiosa, não é um milagre extraordinário, não é uma emoção avassaladora. É apenas um alívio, uma suavidade, uma sensação de que a alma, que antes vivia em estado constante de alerta, enfim encontrou um lugar onde se encostar. E esse lugar não está nas circunstâncias, está em Deus. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que não precisa mais segurar tudo sozinho. Você já se acostumou tanto a carregar pesos que, mesmo quando Deus tenta aliviar alguns, o instinto inicial é resistir. É quase automático. Você imagina que, se não estiver vigilante o tempo inteiro, algo ruim pode acontecer. Como se o mundo dependesse da sua força, da sua atenção, do seu controle. Mas chega um ponto, geralmente depois de muitos cansaços, muitas lutas internas, muitas tentativas fracassadas de prever o futuro, em que o corpo e a alma começam a admitir: eu não posso mais segurar tudo. E, surpreendentemente, essa admissão não destrói, ela liberta. É nesse espaço de sinceridade que Deus age com mais delicadeza. Ele não te cobra coragem, não te exige estabilidade. Ele apenas se aproxima como um vento calmo que passa pela janela aberta no fim da tarde, trazendo aquele cheiro de brisa misturado com luz quente. A alma reconhece esse toque, mesmo que a mente ainda hesite. E pouco a pouco, você começa a sentir uma espécie de descanso que não depende de explicações, apenas de presença. É como se Deus estivesse silenciosamente dizendo: deixa que eu sustento o que você não consegue mais.
E você percebe que, embora ainda existam problemas, eles já não parecem monstros. Embora ainda haja incertezas, elas já não te paralisam. Algo dentro de você mudou. Onde antes havia tensão, agora há espaço. Onde antes havia pressa, agora há ritmo. Onde antes havia medo, agora há um sopro de paz. Esse descanso não é fuga da realidade. É encontro com Deus. É saber que, mesmo quando você não enxerga saída, Ele enxerga. Mesmo quando você não sabe por onde ir, Ele já preparou o caminho. Você se lembra de quantas noites lutou contra pensamentos que pareciam maiores do que você? Quantas vezes tentou se convencer de que tudo ficaria bem, mas sem sentir nada de verdade? Agora, porém, há uma diferença. Você, pela primeira vez, começa a acreditar não porque tem garantias, mas porque tem presença. A presença de Deus antecipando aquilo que você ainda não viu. A presença dele caminhando um passo à sua frente, te protegendo de perigos que você nem imagina, te entregando forças que você acha que surgiram do nada, mas que sempre vieram dele. E é bonito perceber que, quando a alma descansa, até os dias difíceis ganham outro tom. O problema pode até continuar existindo, mas já não ocupa todo o espaço dentro de você. Há mais ar, mais luz, mais equilíbrio. É como caminhar pela praia ao entardecer. A areia ainda está quente, o vento sopra devagar, o céu se mistura em tons de dourado e azul, e você sente que, apesar de todas as suas preocupações, existe um Deus que sabe exatamente onde te conduzir. Você não está andando sozinho. E isso muda completamente a paisagem interna. Você começa a notar também que a vida não pede que você segure tudo. Essa exigência veio de você, do seu medo de falhar, do seu desejo de proteger, do seu coração que aprendeu a sobreviver antes de aprender a confiar. Mas Deus não quer sobrevivência. Ele quer vida. E viver com Ele significa soltar pouco a pouco aquilo que nunca foi seu para carregar. Não é irresponsabilidade, é maturidade espiritual. É reconhecer que, se Deus caminha à frente, você não precisa viver em alerta permanente. Esse descanso traz uma consequência profunda. Sua sensibilidade aumenta. Você percebe a presença de Deus em detalhes que antes ignorava. Um gesto de alguém, uma palavra suave, um silêncio cheio de significado, um pensamento de paz que aparece no meio da confusão. Nada disso é pequeno. É Deus. E quando você começa a reconhecer esses sinais, seu coração se torna mais leve, mais desperto, mais capaz de confiar no que Ele está fazendo. E então você entende. O descanso não veio porque tudo ficou fácil. O descanso veio porque você deixou de carregar aquilo que só Deus pode sustentar. E essa entrega, ainda que parcial, ainda que tímida, abre dentro de você um espaço novo. Um espaço onde a paz entra, onde o medo perde força, onde o futuro deixa de ser ameaça. E nesse espaço, a alma respira como não respirava há muito tempo. Há momentos na vida em que, mesmo depois de algum descanso interior, algo novo aparece para testar essa paz recém-nascida. Não é sempre uma tragédia. Não é sempre algo grande. Às vezes é apenas um imprevisto, uma conversa difícil, um problema que você não esperava enfrentar agora. Mas o coração sente o impacto. Aquele velho medo tenta voltar, aquela antiga ansiedade bate na porta, como se quisesse recuperar o espaço que perdeu. E você até sente o susto, sim, mas percebe com surpresa que algo dentro de você não reage mais da mesma forma. O desafio chega, mas a sua confiança já mudou. É como se a alma, mesmo ainda frágil, já tivesse aprendido um novo ritmo. Antes, qualquer vento mais forte te desequilibrava. Agora, mesmo que você sinta o impacto, algo dentro de você permanece firme. Não é que você esteja mais forte, é que você está menos sozinho.
Você sente isso. Sente que Deus está perto, sutil, silencioso, como uma presença que não precisa se provar. E essa percepção muda tudo. A situação que surge mexe com você, claro. Você sente aquela pressão no peito, aquele instante de confusão, aquele impulso de querer resolver tudo imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, uma frase suave toca seu coração, quase como um eco vindo de dentro. Calma, eu estou aqui. Não é sua mente falando. Sua mente quer correr, é Deus. Ele fala no ritmo da paz, não no ritmo do medo. E por um momento, você se permite escutar. Ao olhar para o problema, você percebe que não precisa vencê-lo sozinho. Não precisa antecipar cenários. Não precisa prever todos os passos. Você começa a ver o desafio não como um inimigo, mas como uma oportunidade de confirmar o que Deus vinha te ensinando ao longo dos últimos dias. É como se o céu dissesse: agora você vai perceber que eu realmente caminho um passo à frente. E então, algo discreto acontece. Você respira. Não aquela respiração automática do dia a dia, mas aquela mais profunda que reorganiza o interior. O peito abre um pouco. A mente desacelera. O medo diminui. E esse pequeno movimento já muda a forma como você enfrenta a situação. Antes você atacava o problema com desespero. Agora você se aproxima dele com humildade. Antes você tentava controlar tudo. Agora você tenta confiar. E quando você faz esse movimento interno, Deus age nas entrelinhas. São detalhes. Uma conversa flui melhor do que você esperava. Uma solução aparece sem que você tivesse planejado. Uma ideia chega de repente. Uma porta que parecia trancada cede um pouco. Nada disso parece extraordinário para quem vê de fora. Mas dentro de você é milagre. É o tipo de cuidado que só alguém que caminha à sua frente pode preparar. Você também percebe que, mesmo diante do desafio, há uma serenidade que você não conhecia. Não é ausência de medo, é coragem dentro do medo. Não é certeza do resultado, é certeza da presença. É aquela sensação de caminhar pela praia enquanto o céu começa a escurecer. Você vê as nuvens, sente o vento mudando, mas também sente que, não importa o que aconteça, existe uma luz suave te guiando. Uma luz que não se apaga quando o clima muda. Esse tipo de confiança não é fabricado. Ele é construído. Ele nasce de dias difíceis, de orações silenciosas, de pequenos passos dados no escuro. Nasce de reconhecer Deus nos detalhes. Nasce de entender que, se Ele sustentou você ontem, Ele sustentará hoje e amanhã também. E quanto mais você vive isso, mais percebe que o desafio não veio para te destruir, mas para te mostrar o quanto você já cresceu. O mais bonito é que, aos poucos, você começa a notar algo ainda mais profundo. Dentro de você há uma esperança nova. Não aquela esperança ansiosa, que exige respostas imediatas, mas uma esperança tranquila, madura, que sabe esperar. Uma esperança que não teme o caminho desconhecido porque confia em quem o conduz. Essa esperança não veio de você. Ela veio de Deus. Ele colocou dentro de você quando você nem percebeu. Foi presente, foi cuidado, foi antecipação divina. E então você percebe que, mesmo diante do desafio, a paz não foi embora. Ela apenas mudou de forma. Antes era um descanso suave. Agora é uma coragem silenciosa. Antes era consolo. Agora é força. Antes era cura. Agora é direção. E você entende, talvez pela primeira vez na vida, que caminhar com Deus não elimina os desafios, apenas muda o jeito como o coração os enfrenta. E é aí que você sorri, ainda que levemente. Porque percebe, você não está mais onde estava, nem por dentro, nem por fora. Deus caminhou à frente, e você está finalmente aprendendo a caminhar atrás dele. Há momentos na vida espiritual que não se explicam, apenas se sentem.
Não são momentos de grandes revelações, não são visões extraordinárias, não são sinais dramáticos. São instantes quase pequenos demais para alguém notar, mas grandes o bastante para mudar a direção da alma. É quando, no meio do dia, no meio do cansaço, no meio da confusão, algo suave toca você por dentro. Não é força, não é medo, não é emoção intensa, é luz. Uma luz que não queima, uma luz que não exige, uma luz que apenas mostra, com ternura, por onde continuar. Esse tipo de iluminação divina costuma chegar quando você já não está tentando controlar tudo. Quando o coração cansou de lutar contra a própria sombra. Quando você aceitou que não sabe a resposta, mas mesmo assim quer seguir. É exatamente aí que Deus faz aquilo que só Ele sabe fazer. Revela sem pressionar, orienta sem impor, guia sem arrastar. Ele coloca diante de você um entendimento que não vem da lógica, mas da quietude. Você pode estar sentado, andando, trabalhando, olhando pela janela, ouvindo o som do vento ou o rumor distante da chuva, e de repente sente algo se alinhar dentro de você. Como se Deus dissesse: é por aqui. Não com palavras, com presença. É como caminhar ao entardecer por uma trilha à beira-mar e perceber que a luz suave do céu, refletida na água, cria um caminho dourado que você não tinha notado antes. Estava lá o tempo todo, mas você só conseguiu enxergar quando o coração amoleceu. Essa luz de Deus nunca é dura. Ela não machuca, não expõe, não humilha. Ela revela como quem cuida. Ilumina primeiro dentro de você, para depois iluminar ao redor. E o mais surpreendente é que ela costuma aparecer justamente quando você achava que estava andando meio no escuro. Deus não espera você estar forte para mostrar o caminho. Ele ilumina porque sabe da sua fragilidade. Ele caminha um passo à frente porque entende que sozinha a alma tropeça. Você começa a perceber que essa luz não resolve tudo de uma vez. Ela não mostra quilômetros, não revela o futuro inteiro. Ela ilumina apenas o próximo passo, apenas o necessário, apenas o suficiente para que você continue, sem desespero, sem pressa, sem tentar abraçar o amanhã com mãos trêmulas. A luz de Deus não é um farol distante, é uma lamparina perto do chão. É uma presença que diz: anda comigo, um passo de cada vez. Talvez você já tenha vivido isso alguma vez. Aquele momento em que, sem entender por quê, você percebe que uma decisão que parecia confusa agora faz sentido. Ou aquela conversa que você tem evitado parece menos assustadora. Ou algo que te preocupava há semanas perde o poder de te paralisar. Não foi você que ficou mais racional. Foi Deus. Foi Ele acalmando camadas internas, realinhando percepções, ajeitando as emoções que estavam desalinhadas. Quando Deus entra, até o caos se reorganiza. E essa luz suave tem outro efeito precioso. Ela cura a visão distorcida que você tinha de si mesmo. Aos poucos, você começa a se enxergar não como alguém que erra demais, não como alguém que precisa provar algo, não como alguém que está sempre atrasado, mas como alguém acompanhado, alguém cuidado, alguém guiado. Você percebe que seus passos, mesmo os incertos, estão sendo observados por um Deus que não te abandona no meio da estrada. Ele te olha com ternura, não com exigência. E isso muda tudo. A luz suave de Deus também te revela algo profundo. Você nunca esteve andando tão sozinho quanto pensava. Houve momentos, lá atrás, em que você achou que ninguém te via, em que orava em silêncio e sentia que nada mudava, em que lutava contra pensamentos pesados sem entender por que era tão difícil. E agora, ao olhar para aqueles tempos à luz do presente, você percebe que ele estava lá, silencioso, mas inteiro, invisível, mas presente, discreto, mas ativo.
Ele te guiava mesmo quando você parecia perdido. E quando essa compreensão finalmente toca seu coração, não é explosão, é paz. Uma paz que desce devagar, como o cair de uma luz dourada sobre as ondas. Uma paz que não depende de explicações, que não exige provas, que não precisa de garantias. É simplesmente um descanso profundo na certeza de que Deus não apenas te acompanha, ele te precede. Ele ilumina antes que você chegue. Ele prepara antes que você peça. Ele sustenta antes que você perceba. E é assim, com essa luz que não queima, mas aquece, que Deus te conduz à parte mais silenciosa da sua própria alma, onde a confiança deixa de ser teoria e se torna caminho. Há um ponto na jornada espiritual em que tudo o que você viveu, o cansaço, o medo, as dúvidas, as pequenas rendições, os passos tímidos, as luzes suaves, começa a se juntar dentro de você como peças de um mosaico que finalmente fazem sentido. Não porque a vida ficou perfeita, não porque todos os problemas se resolveram, não porque a dor desapareceu de vez, mas porque algo fundamental mudou. Você voltou. Voltou para dentro, voltou para Deus, voltou para o lugar onde Ele sempre te esperou, aquele espaço silencioso no centro da alma que nenhuma tempestade consegue alcançar. E o mais bonito é que esse retorno não acontece com pressa. Ele não acontece de uma vez. Ele não acontece porque você se tornou forte, mas porque você se cansou de fugir. Cansou de tentar sobreviver sozinho, cansou de carregar pesos que nunca foram seus, cansou de tentar prever um futuro que só Deus conhece. E é justamente nesse cansaço, um cansaço que já não é desespero, mas maturidade, que você encontra o caminho de volta. Ao olhar para a sua história, você percebe que Deus não apenas caminhou ao seu lado, mas caminhou à sua frente em cada ponto crucial. Quando você estava prestes a perder as forças, Ele já tinha preparado o consolo. Quando você pensava em desistir, Ele já tinha colocado uma semente de esperança. Quando você tomou decisões difíceis, Ele já tinha colocado alguém ou algo no lugar que te impediria de desabar completamente. Não foi coincidência. Foi cuidado, foi amor. Foi aquele passo divino que sempre veio antes do seu. Agora, ao reconhecer isso, você sente algo crescer dentro de você. Não uma euforia espiritual, mas uma confiança calma. Uma confiança que não precisa de grandes sinais, porque reconhece Deus nos pequenos. Uma confiança que não exige certezas sobre o futuro, porque aprendeu a caminhar com quem já está lá. Uma confiança que sabe que, mesmo nas curvas inesperadas da vida, a presença de Deus é mais constante do que qualquer instabilidade externa. É aqui, nesse ponto da jornada, que você percebe que sua fé amadureceu. Ela não é mais uma tentativa de agradar a Deus ou de merecer algo. Ela é descanso. Ela é presença. Ela é resposta ao amor. E é assim que você recupera algo que talvez tenha perdido ao longo do caminho: a simplicidade. A simplicidade de acreditar como quem respira, de caminhar como quem confia, de amar como quem sabe que é amado primeiro. Você também sente nascer, quase sem perceber, uma esperança nova. Não aquela esperança ansiosa que espera que tudo mude agora, mas uma esperança tranquila, de quem sabe que Deus escreve no tempo certo, do jeito certo, no ritmo certo. A esperança de quem olha para o futuro não como ameaça, mas como promessa. Promessa não de ausência de dificuldades, mas de presença constante. Promessa não de controle, mas de companhia. Promessa não de perfeição, mas de propósito. E então você se dá conta de algo profundo. O retorno a Deus não é um momento, é um caminho, é uma forma de viver. É a escolha diária de confiar mais no passo que Ele dá
do que na insegurança que tenta te paralisar. É a decisão de acreditar que, mesmo quando seus olhos não veem, Deus está preparando o terreno. É a serenidade de saber que, se Ele caminha à frente, você nunca estará atrasado, nunca estará perdido, nunca estará realmente só. Ao chegar a essa conclusão, sua alma encontra um lugar de descanso que não depende do mundo exterior. É como estar numa casa com luz dourada, sentindo o calor suave que vem de dentro, ouvindo o vento mover as cortinas, percebendo que a paz não está do lado de fora, mas dentro de você. E dentro desse silêncio, desse calor, dessa luz, você sente algo maior do que qualquer palavra pode descrever. Sente que voltou ao lar. Não o lar físico, não o lar das lembranças antigas, não o lar das expectativas humanas, mas o lar espiritual. O lar onde Deus sempre esteve. O lar onde Ele sempre caminhou à sua frente, abrindo portas invisíveis, iluminando caminhos discretos, fortalecendo cada passo frágil que você deu. O lar onde Ele te esperou com paciência divina, sem pressa, sem cobranças, apenas com amor. E agora que você chegou, você entende. Deus nunca esteve atrás te cobrando. Ele sempre esteve à frente te guiando. E continuará assim, hoje, amanhã e em todos os caminhos que ainda virão,